Você acredita em lugares onde o tempo pode parar, onde paredes guardam um segredo e até o próprio ar é tão pesado que chega a dar dor no peito e pavor no coração? Hoje você vai conhecer 10 dos lugares mais assombrados no mundo. Mas antes de continuar, se inscreva no canal Top 5 Segredos para mais vídeos como esse. Porque aqui os mistérios nunca acabam. Em 10º lugar, a Casa das Sete Muertes, aqui no Brasil. No centro histórico de Salvador, existe uma casa com fama sombria. A Casa de las Sete Muertes, que eu vou chamar assim para não ser desmonetizado. O nome vem de um episódio ocorrido em 1755, quando vários moradores foram encontrados sem vida. Mas as causas nunca foram totalmente esclarecidas. O que aconteceu? O que houve? Ninguém sabe. E desde então, a casa passou a ser evitada. Quem mora nessas redondezas afirma ouvir batidas constantes e sentir uma presença muito estranha dentro dessa casa, mesmo sem ninguém lá. Até hoje, poucos têm coragem de entrar. E você entraria? Porque eu jamais entraria. Nem ferrado! Nem por R$1 milhão. Não, valeu. Em 9º lugar, Hotel Cecil, nos Estados Unidos. O Hotel Cecil... como é que fala isso? O Hotel Cecil, em Los Angeles, tem uma lista longa de histórias perturbadoras. E provavelmente você já conhece esse hotel de ter visto constantemente nos noticiários, ou seja, em outros vídeos no YouTube, porque esse realmente é um hotel extremamente perturbador. Fatos estranhos aconteceram nos seus quartos por décadas e décadas. E o local chegou a ser apelidado de Hotel Maldito. E você vai entender o porquê que é maldito. Eu aposto que até aranha, até barata tem medo de entrar naquele hotel. Um dos episódios mais conhecidos foi o desaparecimento de uma jovem com circunstâncias até hoje não explicadas. Ela foi capturada em vídeo agindo de forma extremamente incomum dentro do elevador. É como se ela estivesse falando com alguém dentro do elevador que não estivesse lá. E no fim ela acabou sendo encontrada dentro da caixa da água, mas não porque encontraram ela lá, foi porque os vizinhos reclamaram de um gosto estranho dentro da água, e aí eles foram descobrir que ela tava dentro. Ai, meu Deus do céu. Ai, isso é pesado demais, caramba. Mas enfim, encontraram ela dentro da caixa d'água. Isso é assustador. E o porquê, ninguém sabe. Mas sabe o que é mais estranho? Ela não teria força o bastante pra puxar a tampa da caixa d'água e entrar dentro dela. Ela não teria, precisaria de uma força de 3 pessoas pra puxar, mas ela misteriosamente conseguiu entrar sozinha, com uma força totalmente sobrenatural. Ou será que ela teve ajuda? Enfim, o caso é extremamente assustador, chega a dar arrepio, cara. Mas depois disso, o hotel virou um ponto de interesse para caçadores de fantasmas, caçadores de mistérios. Muitos visitantes relatam sentir a presença pesada nos corredores, eles são extremamente inexplicáveis vindo do último andar. Muitos até relatam até já ter conversado com a própria jovem que faleceu lá. Ilha de Poveglia, na Itália. Entre Veneza e Lido existe uma pequena ilha com uma história recheada de coisas paranormais. Poveglia foi usada como uma estação de quarentena e depois como um hospital psiquiátrico. E como vocês sabem, hospitais psiquiátricos tem muitas histórias de fantasmas. Vai por mim, fantasmas e vultos são carregados em hospitais psiquiátricos. Então estima-se que milhares de pessoas tenham perdido a vida ali ao longo dos séculos. E durante o seu tempo como hospital, rumores de maus tratos e procedimentos bizarros surgiram nesse lugar. Hoje o acesso à ilha é proibido. Por que será que é proibido? Mas os pescadores evitam até chegar perto das redondezas do lugar, de tão assustador que é. Eu me pergunto se até os peixes têm medo do lugar. Vai por mim, velho. Se eu fosse um peixe, eu também teria, cara. Eu não vou julgar. Mas aqueles que ousam se aproximar relatam uma sensação de náusea absurda, angústia e até visões de figuras nas janelas. Então é uma coisa bem assustadora. Se você for pra Itália, fica longe dessa ilha. Vai por mim. Mansão de Winchester, nos Estados Unidos. Olha, eu adoro essa mansão porque foi a mansão Winchester que deu origem aos nossos queridos caçadores Dean Winchester e Sam Winchester. Sim, foi daqui que veio o nome deles. Antes era pra ser um nome bem esquisito, mas graças a Deus eles mudaram a tempo. Mas enfim, o porquê que esse nome foi dado aos irmãos Dean
e Sam Winchester, porque a mansão é extremamente bizarra, mas não só no quesito dela ser construída de forma bizarra, ela é extremamente assustadora. Olha só, a mansão foi construída por Sarah Winchester, a viúva do dono da famosa fabricante de armas. E olha, as armas que eles construíram derrotaram muitos no campo de batalha. Então acredita-se que Sarah estava sendo perseguida pela alma das pessoas que foram atingidas por essas armas, tá? E ela, extremamente assustada, com medo, ela começou a expandir a casa. Mas por que ela expandiria a casa? Porque ela tinha um local na casa que ela supostamente falava com essas almas. E essas almas diziam pra ela que a única forma dela se redimir era construindo mais quartos, corredores, para onde essas almas pudessem viver após a vida. Então ela começou a expandir e nunca parou. São mais de 160 quartos, cara, com escadas que levam ao teto, janelas internas e portas que não abrem para lugar nenhum. Simplesmente tu chega num lugar, tu abre a porta e tá fechado. Tipo, não tem. Chegou a virar uma loucura total. Sarah dormia em um quarto diferente a cada noite para despistar essas almas. Até hoje, visitantes dizem ouvir passos, batidas nas paredes e até portas se fechando sozinhas. É uma arquitetura feita para confundir e proteger as pessoas de algo invisível. Cemitério dos Greyfriars, na Escócia. Esse cemitério dos Greyfriars é tão antigo quanto misterioso. O que torna ele único é o poltergeist de Mackenzie, um espírito que ataca. Pasmem, centenas de visitantes relatavam arranhões, marcas e até perdas de consciência após entrar no mausoléu de George Mackenzie. Pra tu ver o nível que chegou, a polícia lacrou esse túmulo para as pessoas não entrarem mais. Mas os relatos nunca cessaram mesmo assim. Guias turísticos relatam que lanternas se apagam sozinha, ruídos inexplicáveis rondam a parte traseira do cemitério, mesmo em noites calmas, e muito terror acerca os corações das pessoas que chegam perto do túmulo, mesmo lacrado. O que você acha que pode ser? Seria realmente sobrenatural a causa disso tudo? Não sei, só sei que eu vou ficar longe desse lugar. Pode ter certeza. O Hospital Billitz-Hellstatten, na Alemanha. Mas nos arredores de Berlim, um antigo complexo hospitalar abriga mais do que ruínas. O Hospital Billitz foi usado para tratar pacientes com tuberculose e soldados durante a guerra. Com o tempo, o local foi abandonado, mas não ficou vazio. Os corredores pichados e salas destruídas são um cenário de avistamentos sombrios e sobrenaturais. Os corredores pichados e salas abandonadas são locais de puro sobrenatural. E quando eu digo puro sobrenatural, são coisas bem pesadas. Vultos, ruídos metálicos, vozes vindas de locais trancados, arranhões nos corpos das pessoas que visitam o local. O local chamou tanta atenção, mas tanta atenção, que muitos fotógrafos urbanos e caçadores de lugares abandonados foram lá. Todos eles relatam que as câmeras param de funcionar ou captam algo que eles não viram ao vivo. E isso é bem chocante. E eu já tive um caso assim, eu fui pro acampamento com os meus amigos, a gente tirou uma foto junto e eu juro, saiu tipo um alienígena atrás, como se fosse um treco verde lá atrás onde não tinha, um treco verde, tipo como se fosse um humano verde. Foi assustador na época, e tenho até pavor de lembrar dessa história. Prisão de Alcatraz, nos Estados Unidos. No meio da Baía de São Francisco, Alcatraz já foi considerada a prisão mais segura dos Estados Unidos. Mas se ela era tão segura, por que ela se tornou tão assombrada? Mesmo depois dela ser desativada, algo ainda parece estar vivo lá dentro. Guardas e visitantes relatam sons inexplicáveis vindos das celas vazias, como gemidos, gritos abafados e até correntes sendo arrastadas. A cela 14D, por exemplo, ela é usada para isolamento total e é tida como ponto mais ativo espiritualmente. Um prisioneiro chegou a relatar olhos brilhantes sendo observados no escuro e foi encontrado sem vida no dia seguinte. Eu não sei se vocês já viram Sam and Colby, mas eles já foram nessa prisão de Alcatraz. Eu recomendo muito vocês assistirem esse vídeo deles, porque é assustador as coisas que eles pegam no lugar. Realmente tudo que tá escrito aqui, entre gritos, correntes e até seres com olhos vermelhos são vistos no vídeo deles. É bem insano. E também durante as visitas turísticas, muitas pessoas relatam sentir calafrio, tontura e ansiedade extrema.
ao entrar em determinadas áreas da prisão. Mais um lugar que eu vou riscar na minha lista de visitas. Aos pés do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta extremamente silenciosa, densa e evitada pelos moradores locais, Aokigahara. Ela é conhecida por sua forte associação com o lado sombrio da mente humana. A floresta é cercada de tabus. Muitos acreditam que abriga Yurei, espíritos que não conseguiram descansar. O solo magnético interfere em bússolas e sinais de celular. Então, se você for para aquela floresta, você se perde. Se não tiver um guia, não tiver alguém te ajudando, você se perde. O silêncio é absoluto e só aumenta a sensação de desorientação. É por isso que quando você entra nessa floresta, tem vários avisos te recomendando voltar. Porque uma vez que você entra, meu amigo, é difícil de sair. Quem caminha entre as árvores relata ouvir passos ao lado, mesmo estando sozinhos. E as vozes parecem te chamar por nomes. Muitos também relatam terem ouvido seus nomes sido chamados pela escuridão da floresta. Ilha das Bonecas, no México. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, tipo, pavor é boneca. Boneca me dá muito pavor. Simplesmente porque às vezes eu tenho a impressão de que elas pegam e fazem assim, ó, tchau. Sim, parece que elas se mexem, juro. Tu bota elas num lugar de noite e parece que elas vão pra outro. Eu sempre tive essa impressão. Vocês também? Comentem aqui embaixo, porque olha... Enfim, escondida entre os canais de Xochimilco. Acertei? Nos arredores da cidade do México, essa ilha parece ter saído de um pesadelo. A Ilha das Bonecas. Centenas de bonecas velhas, rasgadas, com olhos vazios e outros até pendurados pelo olho. Sim, é uma coisa extremamente assustadora. Essas bonecas estão penduradas ao redor da ilha inteira. Em árvores, em cercados, em portas, em casas, mas o motivo é bem assustador. Olha só, o antigo cuidador da ilha, Dom Julián, começou a colecionar essas bonecas depois de encontrar o corpo de uma menina que se afogou ali. E ele acreditava que esse espírito da menina começou o assombrar depois do ocorrido. Então, para tentar escapar disso, Dom Julián pensou que seria ideal pegar e juntar todas as bonecas que ele encontrasse e botar na ilha para distrair essa menina. E aí você pensa, bom, ele encheu de bonecas, deu certo, ele ficou em paz, a menina gostou das bonecas e não foi isso que aconteceu. Meu Deus do céu, o que aconteceu foi terrível. No dia seguinte, ele foi encontrado sem vida no mesmo local onde a menina teria falecido. Visitantes dizem ouvir sussurros e sentir os olhos das bonecas o acompanhando. Castelo de Edimburgo, na Escócia. Localizado no alto da colina, o Castelo de Edimburgo não é apenas um cartão postal para a Escócia, não é apenas um castelinho bonito, é um local onde guarda muitos segredos e mistérios. Olha só, ele já foi palco de invasões, torturas, execuções e muito sofrimento ao longo dos séculos. E eu sei que vocês são especialistas e já sabem que locais onde acontecem essas coisas tendem a ser extremamente assombrados. Lá os visitantes relatam ouvir gritos vindos das masmorras, passos que ecoam nos corredores vazios e até visões de prisioneiros do passado. Um dos relatos mais estranhos que já teve é do fantasma tocador de gaita de folha, que desapareceu nos túneis sob o castelo e nunca mais foi visto. Dizem que em algumas noites é possível até ouvir essa música abafada, como se ele ainda estivesse tentando sair de lá. Meu Deus do céu, extremamente assustador. Mas me conta aqui nos comentários qual desses lugares vocês mais acharam assustadores. Eu vou amar ouvir a opinião de vocês. Pra mim, sem dúvidas, eu acho que seria a Ilha das Bonecas, né? Cheia de bonecas, eu morreria de medo. Meu Deus do céu. Valeu, gente. Fui.